Veneza nunca dorme, mas naquela noite, ela parecia prender a respiração. As águas do grande canal refletiam as luzes das lanternas como se fossem fragmentos de estrelas caídas. Sofia caminhava apressadamente pela ponte do Rialto, o som de seus saltos ecoando contra a pedra antiga, uma melodia solitária sob o luar italiano. Ela era uma restauradora de arte, uma mulher que vivia entre os fantasmas de pintores renascentistas, mas o seu coração pertencia apenas a uma pessoa, Giulia. Onde você se meteu, Giulia? O festival de máscaras já começou e a cidade está um caos. Eu disse para nos encontrarmos perto da basílica. A voz de Sofia soou baixa, quase um sussurro, misturando-se ao vento que soprava da laguna. Elas não se viam há semanas. A vida de Giulia, uma arquiteta renomada com conexões profundas com o passado histórico da cidade, exigia sacrifícios que Sofia nem sempre compreendia. Sofia sentia que, embora estivessem juntas, existia um muro invisível entre elas, feito de segredos e responsabilidades que Giulia carregava sozinha. Sofia, você não deveria ter vindo. Eu te pedi para ficar em casa, longe de tudo isso. A voz veio das sombras de um beco estreito, perto de um canal lateral onde a água batia ritmicamente contra as gôndolas ancoradas. Giulia apareceu. Ela usava um manto escuro, com uma máscara veneziana de prata cobrindo parte do rosto, revelando apenas os olhos intensos e cheios de uma angústia que Sofia jamais vira antes. Eu não sigo ordens, Giulia. Especialmente quando sinto que algo está errado. Por que você está tremendo? Porque suas mãos estão sujas de pó de gesso e óleo. Não é pó. É o peso da história, Sofia. Veneza não é apenas uma cidade de pedra e água. É uma estrutura viva, e ela está colapsando. Os túneis subterrâneos sob o Palazzo Contarini, onde estou trabalhando na reestruturação, foram comprometidos. Se aquela seção cair, o Canal Grande será inundado de uma forma que destruirá os alicerces de todo este bairro. Milhares de pessoas estão na praça agora, celebrando o carnaval, sem saber que o solo sob seus pés está cedendo. Então chame as autoridades. Evacue a praça. Por que você está agindo como se fosse uma criminosa escondida? Porque o governo não vai acreditar. Eles diriam que é um erro de engenharia e fechariam o projeto por anos, arruinando as famílias que dependem deste turismo. Eu descobri um mecanismo de contenção antigo, uma comporta submersa. Mas o mecanismo está travado. Eu preciso ir lá embaixo. Eu preciso trancar a comporta manualmente por dentro. Isso é loucura, Giulia. Você não conhece a estrutura daqueles túneis. Se você entrar lá e a comporta for trancada, como você pretende sair? Giulia se aproximou e tocou o rosto de Sofia com uma delicadeza que contrastava com a gravidade da situação. A máscara de prata caiu, revelando um rosto marcado pela exaustão, mas iluminado por uma determinação quase religiosa. Eu estudei esses planos por meses, Sofia. É o meu dever, não só como arquiteta, mas como alguém que ama esta cidade tanto quanto ama você. Se eu não fizer isso, o palácio vai desabar em menos de uma hora. As pessoas não terão tempo de fugir. Você está me pedindo para aceitar que você vá morrer por um punhado de tijolos e turistas desconhecidos? Não, Giulia. Nós viemos aqui para sermos felizes. Nós planejamos morar em Florença no próximo ano, e viveremos, Sofia. Pense em mim como alguém que está apenas garantindo que o palco onde vivemos o nosso amor permaneça de pé. Escute-me bem, não me siga. Vá até a Piazza San Marco e espalhe o alarme. Diga que há uma inundação iminente. Dê a elas tempo. Eu não vou sem você. Eu nunca vou a lugar nenhum sem você. Sofia tentou segurar a mão de Giulia, mas ela se desvencilhou. A arquiteta correu em direção a uma escadaria oculta, uma passagem de serviço que levava diretamente às entranhas de Veneza, onde o cheiro de lodo e maré era mais forte. Sofia, ignorando os pedidos, correu atrás dela. O caminho era um labirinto de galerias antigas e pilares de madeira apodrecida. A umidade era sufocante. O que você está fazendo aqui? Eu disse para ir embora. Se você vai descer para aquele reservatório escuro, eu vou segurar a alavanca de emergência do lado de fora. Se houver qualquer falha no sistema, eu serei a única que poderá abrir a comporta novamente para que você saia.
O mecanismo é arriscado. Se a pressão da água subir muito rápido, a câmara vai selar. Se você ficar aqui, você será soterrada junto comigo. Então seremos duas a segurar o mundo. Não tente me convencer do contrário. Eu te amo, Julia. Mais do que a minha própria vida ou do que a segurança destas pedras antigas. O som de um estrondo surdo ecoou sob a água. A terra tremeu, fazendo com que o teto da galeria começasse a desperrar poeira e pequenos fragmentos de pedra. Eles haviam chegado ao coração da estrutura. A água já começava a subir, gelada e escura, subindo pelos tornozelos. O pilar central está cedendo. Sofia, você tem que puxar a corrente auxiliar agora. Se você puxar, a comporta vai travar, mas a água vai parar de subir para a praça. O impacto vai selar a entrada por completo. Eu já entendi. Eu vou puxar. Mas e você? Eu preciso empurrar o suporte de ferro manualmente para que a corrente encaixe no engate. É a única forma de garantir que o mecanismo não trave pela metade. Eu estarei do outro lado da grade. O momento de decisão chegou como uma descarga de adrenalina. Sofia se posicionou na manivela. Seus braços tremiam, mas sua vontade era de ferro. Julia mergulhou na água turva, nadando até o ponto crítico sob a comporta, onde a correnteza era tão forte que faria um homem comum ser arrastado. Sofia observava, o coração batendo na garganta. Ela viu a mão de Julia, pequena e pálida, lutar contra o peso do metal enferrujado. Agora, Sofia. Puxe agora. Sofia puxou com toda a força de seu ser. O metal rangeu um som agudo e desesperador. A comporta começou a descer. A água que vinha do canal foi contida instantaneamente, bloqueando a inundação que teria destruído a praça. Mas o barulho foi ensurdecedor. A entrada da galeria, onde Julia estava, foi atingida por uma massa de escombros que desabou do teto. Julia! Julia, responda-me. O silêncio que se seguiu foi absoluto, exceto pelo som de gotas de água caindo no chão. A poeira suspensa no ar tornava tudo cinzento e indistinto. Sofia correu até a grade, empurrando as pedras com as mãos ensanguentadas, ignorando a dor em seus dedos. Julia, por favor, me dê um sinal. Eu não posso viver neste mundo se você não estiver nele. Sofia. Estou aqui. A voz vinha de trás de uma parede de destroços. Julia estava presa, mas ainda respirava. O compartimento onde ela se encontrava estava seco o suficiente para que ela não se afogasse, mas ela estava isolada. As rochas bloqueavam a passagem. Eu vou tirar você daí. Eu vou chamar ajuda. Não, Sofia. Ouça. A estrutura está estável agora. A praça está a salvo. As pessoas estão celebrando, alheias ao que aconteceu aqui embaixo. Eles estão salvos por causa de nós. Não chame ninguém. Se eles vierem, vão escavar tudo e a estrutura vai desabar por completo, matando mais pessoas no processo. Vá. Vá embora e diga que eu não estava aqui. Eu nunca vou te deixar para trás. Eu prefiro morrer aqui do que viver um segundo sequer sem você. Você não vai morrer. Você tem uma vida inteira pela frente. Você é a artista, você é a que mantém a beleza viva no mundo. Prometa-me uma coisa. Quando o sol nascer amanhã, você vai pintar algo que mostre ao mundo que Veneza é feita de mais do que apenas pedra. Ela é feita de amor. As horas passaram lentamente na escuridão. Sofia sentou-se encostada na pedra, conversando com Julia através da rachadura na parede. Elas falaram sobre os sonhos que tinham, sobre os cafés em Florença, sobre a cor do céu na Toscana e sobre como, apesar daquele momento trágico, elas eram as mulheres mais sortudas do mundo por terem encontrado uma na outra a coragem de sacrificar tudo. O sol está nascendo, Julia. Eu posso ver a luz refletindo na água lá fora, então vá. Vá agora, enquanto a maré ainda está baixa. A passagem de emergência vai se abrir com o fluxo da maré. Vá e viva por nós duas. Eu te amo, Julia. Até a eternidade, minha Sofia. Sofia saiu da galeria, exausta e destruída por dentro. Ela emergiu nas águas tranquilas do amanhecer em Veneza. A cidade despertava, bela e indiferente, sem saber que a sua salvação custara o maior tesouro de Sofia.
Ela olhou para trás, para o canal, e soube que nunca esqueceria. Meses depois, em uma galeria de arte em Florença, uma pintura intitulada O Sacrifício de Veneza foi exibida. O quadro mostrava duas mãos segurando a mesma alavanca, protegidas por uma máscara de prata. Sofia, a artista, nunca mais usou joias, exceto por um pequeno anel de prata, que ela carregava como símbolo de uma promessa que, embora nunca pudesse ser cumprida no plano terreno, permanecia viva em cada pincelada de sua arte. O amor delas não foi enterrado sob as pedras de Veneza, ele se tornou a própria alma da cidade, uma lenda silenciosa que sussurrava nos canais todas as noites. E assim, a história de Sofia e Giulia tornou-se parte da eternidade de Veneza. A cidade continuou, as gôndolas continuaram a deslizar sobre as águas e os turistas continuaram a passar pela ponte, sem saber que, bem abaixo de seus pés, o maior ato de heroísmo daquela geração havia selado, para sempre, o destino daquela cidade maravilhosa. O amor, como Giulia havia previsto, era o que mantinha Veneza de pé. E Sofia, ao pintar, sentia que sua amada ainda segurava sua mão, pincelada após pincelada, em uma conexão que nem mesmo o tempo poderia apagar.